E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa penúltima aula, né, que vai ter matéria mesmo, do nosso curso de Eletricidade 2. Na próxima aula a gente vai ver redes trifásicas e depois já é a prova, né, na última semana de aula que a gente ia ter lá em dezembro, né, mais especificamente, né, já falando aqui também para todo mundo, mas eu vou lembrar vocês depois. No dia 16 de dezembro então vai ser a nossa prova, né, e acaba o nosso curso. Então, essa aula que é do dia 2 é a penúltima. Dia 9 a gente vê redes trifásicas. Dia 16 é a nossa provinha. Beleza? Então hoje a gente vai ver algo bem diferente do que a gente estava vendo até agora, né? A gente estava vendo lá aqueles circuitinhos. Na aula passada a gente viu um pouco aquela parte de frequência e tudo mais, que já é um pouco diferente. Essa aula e a próxima são bem diferentes assim, né? Aqui tem ainda um pouco mais de cálculo. A próxima aula tem bastante conceito também, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de fator de potência, né? Então a gente vai falar rapidinho do que ele é. E a gente vai falar da correção dele, né? Quando a gente está falando principalmente de plantas industriais aí. Então eu deixei aqui aqueles slides, né? Ah, mas de novo, professor, sim. Por quê? Porque a gente está falando aqui das cargas que tem lá na indústria. Então a gente vai ter uma parte resistiva, né? Que sempre tem mesmo, que não vai causar nenhuma defasagem, não vai mudar nosso fator de potência, né? E a gente já vai discutir isso, né? Mas o que é o fator de potência? É exatamente aquele ângulo entre a tensão e a corrente, né? Então o resistor aqui, por exemplo, ele teria o fator de potência 1, porque o cosseno do ângulo entre os dois aqui seria 0, né? Ele não causa nenhuma defasagem, né? O indutor teria o fator de potência aqui 0, vamos dizer assim, né? Indutivo, porque ele atrasa de 90 graus, né? Então o cosseno de menos 90, né, vai ser 0. Né? E o capacitor tem o efeito contrário, mas também vai para 0, aí, só que 0 capacitivo. Né? A gente nunca tem esses casos extremos, então não precisa se preocupar. O que é importante a gente saber é que, igual a gente viu lá nas aulas, quando a gente tinha uma carga R e L, né, a gente via que tinha uma angulação que dava um atraso na corrente. Esse atraso vai fazer o fator de potência cair, né? Ele, se fosse só resistivo ia ser 1, ele vai acabar caindo um pouco, e aí a gente vai acabar usando a ideia do capacitor para voltar esse fator de potência para 1. Lembra que a gente fazia aquela análise do indutor e do capacitor, que eles se compensavam? A ideia vai ser basicamente a mesma. Então, pessoal, o que é, né, o nosso fator de potência aqui? Ou, como a gente vai achar bastante na literatura, o nosso cosseno φ. Né? O nosso cosseno φ, né, ele é, né, o ângulo ali entre a tensão e a corrente, né, igual a gente tem aqui. Então, por exemplo, eu posso ter adiantado ou atrasado, mas aqui, como a gente está olhando para a planta industrial, vamos falar só do atrasado, né, só do indutivo, né, que acaba sendo mais importante mesmo. Né. Só quem vai trabalhar com a parte de eletrônica, de potência depois e outras coisas que vai ver alguns casos onde você tem um cara mais capacitivo. Né. Normalmente vai ser indutivo. Né. Então, esse fator de potência ele é o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. Só que além disso, e eu vou mostrar mais depois essa relação também, a gente pode escrever ele em função das nossas potências. Né? A nossa potência ativa, né? Vou mostrar também certinho o que é cada uma dessas potências, que é a potência que realmente está fazendo ali a maior parte do trabalho, e a nossa potência que a gente chama aparente, que é esse S, né? Que ele é dado em volt-ampere. Né? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? Algum equipamento que ao invés de estar em watt, está em VA, né? Está em volt-ampere. Isso é a potência aparente dele. Significa que não é toda aquela potência que vira potência ativa. Né? Então é por isso que a gente tem aqui essa multiplicação de VI, né? Que não é o próprio P. Né? Porque esses caras são fasores, né? Igual a gente viu lá, são números complexos. Então quando você multiplica, você acaba tendo valores diferentes. Né? Então a gente tem isso daí. Como que é uma maneira aí da gente pensar no fator de potência? Né? A gente pode olhar aqui, por exemplo, para um copo de chopp. Né? Então, a aparente seria tudo que eu tenho no copo, né? Tudo que eu tenho lá de potência. A parte que interessa mais para a gente é a potência ativa, né? Okay? É o P, é a parte ali que a gente gosta mais. Só que o Q pode ter alguma utilidade, né? Pode ter um pouquinho dele ali, pode ser útil para a gente. Né? Então, só que a gente tenta minimizar esse Q. Certo? Então a gente tenta pensar basicamente nisso daqui. E qual que é a relação entre essas potências? É basicamente
isso daqui, né? Vou até colocar aqui, porque eu tinha esquecido de falar antes, né? Dado em watts, né? Aqui. Então, basicamente, a gente tem essas três potências, né? A gente fala, que é, né, como eles se relacionam também, né? O P, que é a parte real, né, que vem ali, por exemplo, do resistor, né? A potência que vem do resistor é o que a gente chama de potência ativa, né? Então, vou até colocar aqui, potência ativa, né? A gente tem a parte imaginária, né? Igual a gente fazia lá, ó, tá vendo aqui? A parte ativa está no eixo real, o resto está para cima, né? Potência reativa, igual a gente estava fazendo antes, certo? Essa potência reativa está para cima, ela é dada em VAR. O que é VAR? É Volt Ampere reativo, né? Então o VA é maiúsculo e o Rzinho é minúsculo. É basicamente assim que a gente faz. Ela chama potência reativa. E é ela que a gente vai tentar minimizar. É ela que a gente quer que não tenha muito no nosso circuito, né? Vai ter um pouco, principalmente quando a gente estiver falando de motores, né? Vou falar isso ali na frente, mas tudo que envolve campo magnético, igual a gente discutiu, vai ter potência indutiva. E aí, quando a gente não tem muito o que fazer, a gente precisa compensar com um banco de capacitores, né? E o último aqui é a nossa potência aparente, né? Que é o S. Que é como se fosse a hipotenusa lá, né? Lembra que antes a gente tinha R, L e Z aqui, né, naquele nosso triângulo de impedância? É a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Só que agora a gente tem potência ativa, né, P, potência reativa, que é o Q, né, e a potência aparente, que é o S, né, que é a hipotenusa aqui, que é a soma vetorial, né, das duas. Então, por isso que quando a gente olha aqui, né, ignora essa parte aqui que tem o fasor, né, olha só para essa parte, P sobre S, né, é por isso que não dá 1 aqui, né, normalmente, porque você vai ter uma hipotenusa que tem um tamanho diferente do P, né? Então, se a gente olhar, esse cara aqui é maior do que o P, né? Então vai dar um valor diferente mesmo, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, pessoal, só recapitulando. Então a gente tem o P, que é a parte real, né? Eixo real aqui, dado em watt, que é o que é mais comum. Temos o Q, que é a parte imaginária, certo? Então ele está naquele eixo imaginário, dado em volt ampere reativo, e aí tanto faz se é para indutor ou para capacitor, os dois são dados em volt ampere reativo, okay? Mas a gente vai estar mais olhando para indutor aqui, o capacitor é só para compensar e a gente vai falar dele lá no final. E a gente tem a potência aparente, que é o S, né, que é dado em volt ampere, né? Então watt, volt ampere reativo e volt ampere, essas são as unidades, né? Óbvio, a gente pode colocar quilowatt, gigawatt, né, megawatt, isso também vale para os outros, né? Quilo volt ampere reativo, mega volt ampere reativo, isso aí existe, você ainda pode colocar, né, aqueles múltiplos nessas potências, né? E como que eu calculo aqui, né, essas minhas potências, né, se eu tiver o ângulo ou se eu tiver o valor de duas delas, né? Por exemplo, às vezes a gente tem uma carga que a gente sabe a potência ativa e a potência reativa, dá para sair calculando o resto, né? Eu posso fazer Pitágoras aqui, por exemplo, para calcular o valor da potência aparente, né, igual a gente fazia lá com a impedância, e posso usar uma dessas três formulazinhas para calcular o ângulo, né? Qualquer uma delas vale. E além disso, né, que acaba sendo mais comum, a gente tem o fator de potência, porque isso é fácil de medir também, né? Então as indústrias têm o fator de potência. E aí com o fator de potência, se a gente tiver qualquer uma das outras potências, a gente consegue calcular tudo, né? Porque a gente tem essa relação aqui entre elas por causa do nosso triângulo aqui de potência. Então se eu tiver só a potência ativa e o fator de potência, eu consigo calcular tudo, porque por exemplo, eu tenho a potência ativa e eu tenho o fator de potência, né, que é o cosseno φ. Aliás, não confundir isso, né? Isso é um negócio importante, que ainda bem que eu estou falando disso. O fator de potência é o cosseno φ, não é o ângulo, é o cosseno φ, né? Então, o cosseno φ é o próprio fator de potência, né? Então, tem essa relação entre P e S, daria para calcular, por exemplo, o S. Aí eu quero usar o seno, por exemplo, para calcular o Q, né? Não é o fator de potência que eu uso aqui. Eu tenho que fazer arco cosseno desse ângulo, né, do fator de potência, para achar o valor do ângulo mesmo, certo? Porque geralmente a gente tem direto o valor do cosseno, direto o valor do fator de potência. Então, tiro o arco cosseno para achar o ângulo. Se eu tiver esse ângulo, aí eu posso usar o seno ou a tangente para calcular o que me falta aqui. Beleza? Eu vou fazer o exercício, vocês vão ver, mas a ideia é mexer com isso daqui. E o que causa, né, então, um fator de potência baixo, né?
Se a gente tiver uma carga que é só resistiva, né, tipo chuveiro, aquecedor e tudo mais, o fator de potência vai ser 1. Né? Não vai ter atraso entre a tensão e a corrente, eles vão estar sempre juntos, então significa que eu não teria potência reativa. Né? Potência reativa que seria 0. Né? Então, minha potência ativa seria igual à potência aparente. Né? Então, por isso que o fator de potência aqui dá 1. Né? O fator de potência é o cosseno φ, porque se o P é 10 e o S também é 10, né, porque é tudo resistivo, 10 sobre 10 vai dar 1. Né? Então, o fator de potência unitário que a gente chama, né, que é o que a gente preferia que sempre tivesse. Mas, geralmente, a gente vai ter um fator de potência menor. Né? Por quê? E isso mesmo dentro das nossas casas. Né? Porque a gente tem várias cargas que são indutivos. Né? Então a gente tem os motores elétricos, né? São extremamente indutivos, né? Porque a gente precisa da magnetização da máquina para fazer ela girar. A gente tem os reatores da nossa iluminação. Né? Então toda lâmpada fluorescente, por exemplo, tem um reatorzinho lá. Né? E elas são muito comuns ainda. Então esse reatorzinho pode mexer no fator de potência. Né? Tudo que a gente tiver que usa transformador, né? Às vezes a gente tem algum eletrodoméstico que tem um transformadorzinho que vai abaixar a tensão para trabalhar lá dentro dele, isso tem a parte indutiva. Né? Então tudo que envolve bobina ali, né, acaba tendo essa característica indutiva, né? Acaba tendo um campo magnético. E se eu tenho um campo magnético, eu atraso a corrente. Se eu atraso a corrente, eu acabo aumentando ali o ângulo entre a tensão e a corrente, eu acabo diminuindo meu fator de potência. Né? E o que geralmente muda quando eu tenho um fator de potência baixo? Né? Vamos olhar aqui para essa formulazinha. No geral, é mais a corrente. Por quê? Porque a tensão que eu vou ter entregue lá, por exemplo, na minha casa ou na indústria, é relativamente fixa. Né? É um valor fixo lá, seja 220, 127 na sua casa, 380 lá na indústria, ou mesmo se a indústria estiver ligado lá na média tensão, né, lá em 13.000 volts, né, a tensão é fixa. Né? Então, vamos olhar para essa formulazinha aqui, né? Se eu tenho o fator de potência, né? Fator de potência, ignora essa parte aqui do meio, né? Só o fator de potência e esse lado. Né? Eu tenho uma tensão fixa. A minha potência ativa, né? A parte ativa da minha fábrica também é relativamente fixa, né? Ela vai estar lá consumindo uma certa potência. Se o meu cosseno abaixa, né? Ou seja, se o meu fator de potência fica menor, significa que eu tenho que variar a corrente, né? Se o V é fixo, o P é fixo, e esse cara aqui todo está ficando menor, então eu tenho que aumentar a corrente para suprir isso. E como que a gente também poderia ver isso, né? Que a gente já viu isso antes, né? Olhando para pelo próprio triângulo aqui, né? Quanto mais indutivo fica, eu tenho mais corrente. Por quê? Porque lembra lá quando a gente tinha o nosso circuitinho, a gente tinha uma corrente que não tinha defasagem que ia para a parte do resistor, e a gente tinha uma corrente que ia para o indutor. Só que se a gente só pegasse os dois valores e somasse, não dava a corrente total, né? Tinha que fazer aquela soma levando em conta os ângulos. Né? E aqui é a mesma coisa. Né? Então quando você pega a corrente que está indo para a parte reativa, né? Indo para a parte do indutor lá na indústria e da parte ativa, né? A hora que você soma, dá mais do que seria só a corrente ativa. Né? Então isso significa o quê? Que eu acabo tendo mais corrente passando. Então, conforme vai caindo o meu fator de potência, eu tenho mais corrente passando. Cai mais, eu tenho mais corrente passando. Então, qual seria o caso onde eu teria menos corrente? Seria o fator de potência unitário. Né? Seria quando eu tivesse a carga resistiva. Né? E o que acontece quando eu tenho esse fator de potência baixo? Né? Tem alguns efeitos, esses aqui são os principais. Né? Então, perda elétrica. Né? Por quê? Porque as perdas são iguais a RI ao quadrado. Né? Potência igual a RI ao quadrado, lá das primeiras aulas que a gente viu e tudo mais. Então, se eu tenho mais corrente, né, e não vai mudar a resistência lá que eu tenho nos meus cabos e nos meus equipamentos, se eu tenho mais corrente, eu estou aumentando as perdas ao quadrado. Então, eu não quero que a corrente suba muito. Porque se a corrente subir muito por causa desse fator de potência, eu estou aumentando muito mais a minha perda, porque é ao quadrado. Né? Então, se por causa do meu fator de potência a minha corrente dobrar, eu estou aumentando a perda em 4 vezes. É muita coisa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Olhando também para esse lado, se eu tenho mais corrente, né, eu vou precisar de bitola maior nos meus condutores. Né? Ou seja, eu vou ter que comprar cabos mais caros. Certo? E também olhando por esse lado, né, eu tenho uma queda de tensão maior ali na minha indústria. Né? Porque às vezes você tem várias coisas ligadas, né, só que o que está ligado lá no final da indústria, às vezes pode ter uma tensão mais baixa. Por quê? Porque a tensão vai caindo, né, conforme ela vai atendendo cada carga. Né?
E como que ela cai? Ela cai, né, usando a lei de Ohm lá, usa o V igual a RI. Ou seja, quanto maior o I, mais a tensão vai cair. Né? Maior vai ser esse V da queda de tensão. Então, se eu tenho mais corrente, eu vou ter mais queda de tensão, significa que a minha tensão vai cair mais ainda. Lá no final da fábrica eu vou ter algumas cargas que podem ser prejudicadas por estarem com uma tensão menor. E a última coisa, né, é a que a gente fala aqui da subutilização da capacidade instalada. Né? Por quê? Porque a empresa ela contrata a demanda que ela vai utilizar baseada na sua carga máxima, né? Baseada ali no quanto que ela acha que ela vai consumir. Né? E ela tem que se manter dentro desses limites. E se ele tiver com um fator de potência ruim, né, para se manter nesse limite, ela pode ter que comprar mais demanda da concessionária, né? Porque ela ia gastar um tanto. Só que aí, como ela não está conseguindo ficar com um fator de potência bom, ela acaba consumindo mais potência, né? Porque você vai ter a potência aparente lá, né? Ela que você vai acabar olhando também. Então você pode precisar comprar mais, então vai ficar mais caro, certo? Então a gente precisa corrigir o fator de potência para evitar esses efeitos. E como que a gente pode fazer isso? Né? Tem duas maneiras principais. Uma é utilizar o que a gente chama de condensador síncrono. Não vou entrar em detalhe aqui, mas é basicamente ligar uma máquina que a gente chama de síncrona, né, junto com os motores e usar essa máquina, porque ela tem essa capacidade, para injetar a potência reativa. Então é como se ela estivesse funcionando como um capacitor. Né? Ela compensa as outras máquinas lá. Né? Só que você tem que ter essa máquina, ela não é tão barata assim. Né? Então se você já tinha essa máquina por algum motivo, vai usar ali no eixo, é mais fácil para você usa ele. O mais comum é usar banco de capacitor. Então a gente vai ligar ele lá em paralelo com a instalação. Né? E aí a gente pode corrigir de forma individual. Né? Cada motorzinho a gente vai lá e coloca um capacitor. Pode ser por grupos de carga, né? Tem um grupo lá de motor, de reator, alguma coisa, coloca um banco de capacitor. Ou eu posso ter um banco de capacitor geral ali, né? Que vai funcionar para a indústria inteira. Né? Aí fica a cargo da indústria ver o que funciona. Né? E quais são os valores, né, que tem que ficar esse fator de potência? Vocês vão ver ali nos exemplos, né, mas também daria para a gente olhar, né, vocês irem atrás, ou vocês já viram motores e tudo mais, os datasheets ou aquelas plaquinhas dos motores, eles falam do fator de potência. Né? E é sempre alguma coisa ali perto de 0,8, né? 0,82, 0,85, dependendo, até um pouco mais baixo, dependendo do ponto de operação. Né? Só que, geralmente, o valor que as distribuidoras querem que as indústrias entreguem, né, tem que estar ali no ponto de conexão, é alguma coisa entre 0,95 e 0,92, né, ou até um dos dois aqui. Cada distribuidora pode ter um certo valor que ela considera. Né? Por quê? Porque depois essa distribuidora vai ter que entregar também um fator de potência para a transmissora. Né? Então, às vezes, ela deixa um pouco mais, porque ela tem bastante banco de capacitor, fala, não, pode deixar 0,92 mesmo e eu compenso, depois, porque eu já ia precisar compensar. Ou ela fala, não, eu quero 0,95 para eu não ter muito trabalho. Né? Vai depender ali da concessionária. Né? Então, cabe à indústria ver esse valor e ficar dentro desse limite para não pagar nenhuma multa. Né? Aqui tem o desenho dos capacitores. Né? Então, se eu fosse, por exemplo, aqui usar uma unidade monofásicazinha, uma trifásica, né? Aqui um módulo já com essas unidades, ou até um banco automático de capacitores aqui com vários módulos. Né? Então, tem várias opções aí para ligar. Mas bem, vamos para a parte de cálculo. Né? Como que eu calculo a potência desse capacitor? Né? E por que eu estou falando de potência? Geralmente a gente estava falando de capacitor antes falando da capacitância. Né? Isso é muito mais comum em eletrônica. Quando a gente está falando aqui desses caras grandes que vão entrar em indústria, que vão entrar em rede de distribuição, a gente costuma falar da potência. Né? Você compra já esses bancos pensando na potência dele, sabendo a tensão que ele vai operar. Mas a gente vai falar disso também. Então, a gente pode calcular a potência desse capacitor, né, para compensar o fator de potência de uma indústria de duas formas. Diretamente por essa fórmula aqui, né, que tem a potência do capacitor, né, que é igual à potência ativa da carga, que multiplica a tangente do ângulo 1 menos a tangente do ângulo 2. Quem são esses dois ângulos? O ângulo 1 é o ângulo do fator de potência original. Então, por exemplo, o fator de potência da fábrica era 0,87. Então, era 0,87 fator de potência. Né? Quem que é o fator de potência? Lembrando aqui, o fator de potência é o cosseno do ângulo. Né? Então, 0,87 é o fator de potência. Então, para calcular o ângulo, tem que tirar o arco cosseno. Né?
Então faço o arco cosseno, por exemplo, de 0,87, nesse exemplo que eu dei, eu vou obter o ângulo 1, né? E ele entraria aqui. E quem que é o ângulo 2? O ângulo 2 é o desejado, é o quanto que eu quero que seja o meu fator de potência lá no final. Então, por exemplo, se a indústria pede para ser, se a distribuidora me fala que tem que ser 0,92 o fator de potência, então eu sei que o cosseno de φ2 é 0,92, então eu tenho que tirar o arco cosseno de 0,92, aí eu acho qual é o ângulo φ2 aqui, né? E daí eu consigo fazer essa conta. Essa conta aqui dá direto, mas você precisa, né, dos dois valores do ângulo e do valor da potência ativa. E uma outra opção é usar lá o nosso triângulo de potência, né? Então usar essas três formulazinhas aqui, né, que relacionam o ângulo que a gente tem, né, com as nossas potências, né? Lembrando de novo, para não confundir, que o fator de potência é o cosseno do φ, né? O fator de potência não é o ângulo, o fator de potência é o cosseno do ângulo, né? Então a gente pode usar essas relações e também usar essa ideia aqui, né? Aqui está como trifásico, mas pode ignorar, né? Funciona para trifásico e para monofásico, né? Que, né, eu tenho aqui o fator de potência, que se eu tiver, né, o valor da potência ativa e qual é o valor do fator de potência que eu quero no final, né, se eu fizer um pelo outro, eu vou obter a minha potência aparente no final, né? Então, se eu tenho minha potência aparente no final, eu posso calcular qual seria o meu Q no final, né? Seria a minha potência aparente no final, né? Não coloquei aqui, mas seria S final ao quadrado, menos P no final ao quadrado, né? Mas o P não muda, né? O P não vai mudar. O P é fixo, né? Só esse S aqui que mudaria, né? Então, aliás, deixa eu pausar o vídeo só para editar isso para não ficar dúvida. Aí, pronto. Então, ó, editei aqui para não ter dúvida. Então, com o S final, né, que eu calculei daqui, eu posso calcular o Q final fazendo Pitágoras, né? O P não vai mudar, eu tenho o S, né? Eu tenho então o meu triângulozinho aqui, né? Tenho o S final, tenho o P final, né? É só fazer o Pitágoras para calcular o Q, né? Então ficaria aqui o Q ao quadrado é igual a S ao quadrado, né, potência aparente, menos potência ativa ao quadrado, né? Pitágoras aqui sem nenhum problema. E a última coisa que a gente tem que fazer é fazer o que a gente chama aqui de calcular o ΔQ, né, a variação de potência reativa, né, que seria exatamente o quanto que teria que entrar de potência do capacitor, né? Por quê? Porque esse ΔQ compara o Q que eu tenho no final, né, quando já está corrigido, com o Q original, que era o Q da instalação já que eu tinha antes. Ou seja, né, qual que é a diferença entre o final e o que eu já tinha instalado? É o capacitor, né? Então isso daqui também me dá o capacitor. E uma última coisa que daria para pensar, né, é em termos da capacitância, né? Se você quiser saber em termos da capacitância, a gente pode usar lá a lei de Ohm e a reatância capacitiva, né, que a gente usou bastante nesse semestre, para calcular, né? Então a relação entre eles é essa daqui, né? QC é igual a V ao quadrado que divide por XC, né? Então é V ao quadrado dividido pela reatância capacitiva, né? Se eu for calcular eles, né, dá isso daqui, né? O QC é igual a V ao quadrado que divide a reatância capacitiva, né? Lembra lá da reatância capacitiva? 1 sobre 2πfc? É ela aqui, é exatamente a mesma coisa, né? Então, posso passar isso aqui multiplicando para cima, né? O QC fica igual a todo mundo aqui multiplicado. Daí eu posso isolar o C, que é a capacitância, né? Então, isolando o C, né, eu fico que ele é igual a QC, né, que é a potência reativa, né? Potência reativa do capacitor, dividido por V ao quadrado, que é a tensão de alimentação, né? Tensão de alimentação, que é a tensão que vai estar em cima do capacitor, multiplicado por 2π e F, que é a frequência que eu tenho lá. Beleza? Então agora vamos para o exemplo. Então o exemplo que a gente tem aqui, ó, é bem simples, né? Tem uma fábrica lá, né, com 5 motores de 10 kW, trabalhando com um fator de potência de 0,85. Né? Calcula, né, o banco de capacitor necessário para compensar o fator de potência até 0,92. Ou seja, vou sair de 0,85, que era o original, e vou chegar num final de 0,92. Então, usando aquela primeira fórmula, né, que é bem simples aqui, eu coloco o valor da potência ativa, né, 50.000, por quê? Porque são 5 motores de 10 kW, né, aqui está em potência ativa. Né? Se tivesse VA, se tivesse volt ampere, seria potência aparente, mas aqui eu dei direto a parte ativa, né?
50.000, que multiplica, né, a tangente daqueles ângulos. Né? Então, primeiro o ângulo original, depois o ângulo final. Só que olha aqui, né, não é tangente de 0,85. Né? 0,85 é o fator de potência, então tem que tirar o arco cosseno. Então, é tangente do arco cosseno de 0,85. E aqui é tangente do arco cosseno de 0,92, que é o fator de potência que a gente vai ter depois. Né? Se eu fizer esse cálculo, vou chegar aqui, né, em 9.687 volt-ampere reativo, né, VAR, ou 9,7 kV reativo. Então, isso daqui seria, né, a potência do meu capacitor. Se a gente for usar aquele outro método, né, de calcular o S final, o Q final e tudo mais, né, a gente pode aplicar essa formulazinha aqui para calcular o S final, que é esse 50.000 aqui dividido por 0,92, né, que é o fator de potência final. Então, faço essa conta, vai dar 54.347 volt-ampere, né, tomar cuidado com a unidade. Com isso eu posso calcular o Q final, né, que é esse cara aqui, né, vou até trocar ali porque naquele não estava escrito não estava escrito final ali, né? Vou colocar esse para não dar confusão. Né? Então aqui, então Q final, né? Só fazer o Pitágoras aqui para descontar da parte aparente a parte ativa. Né? Se eu jogar esses valores aqui, né? O S é esse valor aqui, o P é 50.000, né? Ele não muda. Vai dar 21.297 volt-ampere reativo. Volt-ampere reativo. Opa, deu problema aqui, peraí. Ele sumiu com o negócio. Aí, beleza. Volt-ampere reativo. Né? E qual que era o Q original que eu tinha antes? Né? O Q original que eu tinha antes era a tangente do arco cosseno aqui de 0,85. Então, Q original, tangente do arco cosseno de 0,85. Né? Por quê? De onde vem isso daqui? Né? Dessa formulazinha lá do triângulo de potência. Né? Se eu tenho o Q original, se eu quero achar o Q original, mas eu só tenho a potência ativa original, né? 10K, 50.000 na verdade, né? 50.000 watts e o fator de potência, eu tenho que usar o triângulo de potências lá. Né? Então, usando ele, qual é a fórmula que me dá a relação entre o ângulo, a potência ativa e a potência reativa? É o tangente, né? É esse cara aqui. Então, uso ele lá, certo? Uso ele aqui, né? Lembrando que tem que tirar o arco cosseno, né? Não é direto tangente de 0,85, é tangente do arco cosseno de 0,85, que multiplica o P. Se eu fizer essa conta, vai dar ali 30.987 volt-ampere reativo. Né? E aí, é só fazer um menos o outro. Né? Só tomar cuidado que é módulo, né? Então, aqui a gente não vai ficar olhando se é menos ou mais, porque a gente está querendo só compensar com o capacitor. Então, a gente já sabe que o indutor é mais importante, o capacitor vai ser menos. Né? Então, não precisa se preocupar com o sinal, por isso que tem módulo aqui. Né? Então, Q final é esse valor, menos original. Se eu fizer um menos o outro, né, tirar o módulo, né, ou seja, pegar positivo isso daqui, vai dar ali 9.690 volt-ampere reativo, né, que é praticamente o que a gente tinha calculado lá. Inclusive, se a gente fosse arredondar, né, para kV-ampere reativo, dá exatamente a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. O que eu quero que vocês façam para a próxima aula? É um exemplo, é igualzinho o exemplo praticamente, né? Mudei o tanto de motor, mudei o quanto que cada motor tem ali de carga, mudei o fator de potência, né? Então, para ver que vocês estão prestando atenção, e o fator de potência que tem que compensar também é diferente, ou seja, é resolver essa mesma ideia, só que agora eu tenho uma fábrica que tem 4 motores com esse valor de potência ativa, trabalhando com esse valor de cosseno de φ, né? Com esse valor de fator de potência, e agora tem que compensar esse fator de potência de 0,82 até 0,95. Então tem que subir mais ainda o fator de potência. Então vocês vão calcular, né, o banco de capacitores necessários para isso, ou seja, vai calcular a potência, né,
vai calcular esse QC, né, esse Q aqui, esse QC aqui, né? Pode ser tanto dessa forma aqui, quanto dessa forma aqui, tanto faz, o que vocês preferirem fazer, certo? Calcula o QC, não precisa ser das duas formas, ok? Pode calcular só com uma. Calcula o QC e depois calcula qual que é a capacitância desse banco que vocês calcularam, sabendo a tensão de alimentação e a frequência. Ou seja, é fazer esse exemplo aqui, pegar o QC que vai ter no final e aplicar essa formulazinha, beleza? Então vocês vão calcular o QC, eu dei o valor do V, dei o valor do F, só calcular. Beleza, pessoal? Então fica aí para a próxima aula. Nossa última aula com conteúdo mesmo vai ser a próxima, que é de redes trifásicas. E aí depois lá na outra aula já é a nossa prova no dia 16. Beleza, pessoal? Era isso daí. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail e a gente se vê na aula síncrona. Falou, pessoal!